Comigo a palavra do Senhor no livro de Ezequiel, no capítulo 47. Eu não sei se tem jeito de jogar uma luz para mim aqui eu sou meio cegueta, meu irmão. E eu gostaria de ler aqui algumas coisas. E tem hora que eu não enxergo aqui. Se tiver uma luzinha que puder jogar aqui para mim, eu agradeço. Ezequiel 47. Se você achou, diga amém. Amém. Glórias a Deus. Não sabe, né? Mexer. Não tem ninguém, né? Tá bom. Tudo bem. Nós vamos por aqui. Olha o que a palavra do Senhor vai falar aos nossos corações nesta manhã. Depois disso, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam debaixo, deste o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até que a porta exterior pelo caminho que dá para o oriente, eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, e as águas me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas, e águas que davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Amém, queridos? Levante a tua palavra, se você a tem, ao céu. Declare comigo assim: esta é a minha Bíblia. Mais forte: esta é a minha Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E ela me diz que eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Jesus, que o meu coração, a minha mente esteja receptível à doce palavra de Deus. Fala comigo, preciso ouvir a tua voz nesta manhã. Aleluia. Se você pode, levante as suas duas mãos aos céus e dê ao Senhor e à palavra de Deus o melhor aplauso que você puder dar ao Senhor. Mas mais forte ao Senhor, porque Ele está aqui. Porque quando você adora, o Senhor toca na tua vida, o Senhor toca na tua família, o Senhor toca na tua casa. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Glórias a Deus. Pode se sentar, queridos. Esse texto de Ezequiel 47 é um texto bem conhecido. É um texto aonde fala do profeta Ezequiel. Teve uma visão, e esta visão, um anjo, um homem, a Bíblia fala um homem de linho branco, outras versões falam um anjo, leva ele para dentro de um rio. E há uns processos que vai acontecendo à medida que esse profeta vai entrando pelo rio. Mas o interessante é que o profeta, ele não foi empurrado para dentro do rio, ele não foi pego a laço para entrar para dentro do rio, ele não foi arrastado para dentro do rio, ele foi convidado a entrar para dentro do rio. Amados, a corrida cristã é um convite aonde você, pode deixar aceso se puder, é um convite aonde você é convidado e você aceita esse convite. O interessante é que nesse texto, o anjo ele não forçou para que o profeta entrasse para dentro do rio, foi voluntário.
Ele quis entrar, ele ouviu a voz e ele começou a adentrar para dentro do rio. O anjo foi preparando o caminho e o profeta foi entrando para dentro do rio. A caminhada cristã, como diz lá em Hebreus capítulo 12, no versículo 1, no parte C do versículo, diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. Quando você começou a caminhar com Cristo, houve esse convite, você aceitou, mas muitos de nós estamos parados num determinado momento da nossa vida, ou paramos num determinado da nossa vida e esquecemos de prosseguir para aquilo que Deus tem para nós. Ficamos muitas vezes estagnados no limite porque achamos que é só isso que Deus tem para nós. Mas nesse texto nós vamos observar que há uma crescente, uma busca, um querer, um desejar, aonde o anjo vai convidando e o profeta vai caminhando. E o anjo hoje, o Espírito Santo hoje, está me convidando, está te convidando a ir mais fundo, a entrar no nível de intimidade e profundidade em relação a Deus. Amém? Olha para esta pessoa que está do teu lado e fale para ela: Deus está te convidando hoje a um nível de intimidade maior, a um nível de relacionamento maior, a uma carreira. Em 2 Timóteo 4,7, a palavra do Senhor vai dizer: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E o interessante é que desse texto não fala que é uma competição. Paulo aqui não está lutando contra alguém, não está correndo contra alguém. Não é uma corrida onde eu tenho que chegar primeiro, é uma corrida onde eu tenho que chegar. Nesse texto a palavra está dizendo que eu não sou competidor da pastora, eu não sou competidor do bispo, eu não sou competidor da Débora. Nós não podemos competir entre nós. Eu canto melhor, eu prego melhor, eu falo melhor. Ah, se eu estivesse lá eu faria assim, eu faria assado, porque eu tenho um dom assim, eu tenho um dom assado. Sabe, essa carreira, ela não é uma carreira de competição. Ainda que muitas vezes nós encontramos, muitas vezes dentro do ministério ou dos ministérios, competidores. Mas é porque ainda não entenderam que nós não estamos nessa terra para competir uns contra os outros. Nós estamos aqui para andar em unidade, em união, no mesmo propósito, na mesma direção, no mesmo objetivo. Nós estamos aqui em unidade, querido. Há uma aliança entre eu e você a mim, e nós em Cristo. E essa unidade é que nos faz caminhar cada dia mais, buscar cada dia mais, melhorar cada dia mais, tocar melhor, cantar melhor, pregar melhor, falar melhor, evangelizar melhor, falar do amor de Deus. Sabe, é essa carreira que eu e você somos convidados todos os dias a buscar, a querer, a desejar. Há uma unidade no nosso meio. Amém? Ainda que muitas vezes, meu amado, nós possamos encontrar algumas disputas, mas não é isso que Deus escolheu para mim, não é isso que Deus escolheu para você. Deus olha para mim e olha para você com o mesmo olhar. O convite que Jesus fez para mim foi o mesmo convite que fez para você. O Espírito Santo está me convidando a entrar no nível de intimidade e está convidando você. Eu não sou melhor que você. Nós não somos melhores uns que os outros. Mas existe aqui um texto que está dizendo que existem níveis. Níveis de pessoas que vão buscar mais, que vão querer mais, que vão desejar mais, sabe? Aí muitas vezes nós olhamos para um pastor: nossa, como ele prega, olha aquele levita como ele canta. Mas você não vê o que ele pagou, você não vê o que ele fez quando ele estava dentro do quarto dele, quando ele estava sozinho com Deus. Você não vê a semente que ele plantou, que ele vem plantando há tanto tempo. Queremos os bônus,
mas não queremos os ônus. Queremos os frutos, mas não queremos plantar, não queremos regar, não queremos fazer a nossa parte. Mas hoje Deus está me convidando, está convidando você a entrar num nível de intimidade muito mais alta. Levanta a sua mão direita ao céu. Eu profetizo sobre a tua vida no dia de hoje, que o Espírito Santo hoje vai te pegar de maneira poderosa, e você vai sair daqui entendendo que existe um nível maior, aonde Deus hoje está te chamando. Entra nesse nível de intimidade, que eu vou fazer de você um grande homem, uma grande mulher de Deus, aleluia. É isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você. E o primeiro ponto que nós vemos aqui nesse texto, meu amado, é no versículo 3, onde a palavra do Senhor fala que o anjo chamou, o profeta caminhou. A Bíblia fala sobre 1000 côvados, mais ou menos 500 metros, 450, 500 metros. E ele entra para dentro desse rio. E quando ele entra para dentro desse rio, a água fala que ela dava pelo vocês estão aqui, amém? Pelos tornozelos. Estava pelo tornozelo. E tornozelo, meu amado, fala de firmeza. Tornozelo fala de estarmos firmes. O texto de Atos capítulo 3, tem alguém que pode pôr para nós aqui? Atos 3, 7 e 8. Ô pastor. Atos 3, 7 e 8. Tem aí? Senão eu acho aqui. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer, amados. 3, 7 e 8. E tomando pela mão direita, levantou, e logo seus pés e tornozelos e saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Tem gente, meu amado, que está firme, já deu o primeiro passo, já aceitou, já está caminhando. Não pode estar vivendo o melhor momento da sua vida espiritual, mas está firme. Vem nos cultos, participa, dizima, está na casa de Deus. Mas tem pessoas que ainda nem entrou no rio, irmão. Tem pessoas que vêm na casa de Deus quando tem uma atividade extraordinária, quando tem um pastor diferente, quando tem um profeta, quando tem um homem. Olha o homem que revela o homem. Aí ele vem. Aí ele fica bom tempo, de repente ele desvia novamente, ele volta para fazer as coisas, de repente ele volta novamente. Ele vive uma inconstância. Mas existe um nível aqui de intimidade de pessoas que já entenderam. Já entenderam que eu não preciso de um profeta, eu não preciso de um grande homem, porque o grande profeta e o grande líder já veio, Jesus Cristo. Ele já profetizou tudo que tinha para ser profetizado, ele já fez tudo que precisa ser feito, ele já disse tudo que precisava ser dito. Ele já entendeu, ele está no caminho, ele está firme, ele está buscando, ele está clamando, mas ainda está limitado, está vivendo um limite. Meu amado, esses crentes que ainda não entraram no rio, se tem aqui conosco ou se tem pela live, o Espírito Santo está te convidando a dar o primeiro passo. Entra nesse rio, pisa nesse rio, que eu vou firmar os teus passos, eu vou firmar o teu caminhar. Você não vai ser mais uma pessoa inconstante. Oséias 6,3 vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Há uma carreira. Você tem que querer mais todos os dias, buscar, desejar. Deus não te chamou, meu amado, para viver na margem. Deus não te chamou para viver na areia da praia.
Você muitas vezes vai na praia, tem gente que vai na praia para ficar deitado só na esteirinha ali. Tem gente que não gosta. Eu já conversei com pessoas que falaram assim: eu gosto da praia, mas eu não gosto de entrar no mar, eu tenho medo. Jesus está falando para mim e para você hoje: vem, entra no rio, levanta a sua mão direita aos céus. Começa a glorificar ao Senhor e começa a dizer: Senhor, eu quero entrar mais, eu quero buscar mais, eu quero entrar nesse rio. O Senhor hoje está firmando os teus tornozelos. O Senhor está te convidando a mergulhar mais profundamente. Existe um nível de oração muito mais alto, existe um nível de adoração muito mais alta, existe um nível de comunhão e intimidade muito mais profundo, diz o Senhor. Como é que diz? É de arrepiar, né, irmão? Fala a verdade. Tu és a fonte. Olha, quantos querem beber desse rio nesta manhã? Levanta a sua mão. Dê um minuto de adoração a Ele. Fala para Ele: lava, Senhor, lava, limpa-me, cura-me, transforma-me, Senhor. Oh, glória! Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Oh, glória! Tu és a fonte, Senhor. Jesus está me convidando, está te convidando a entrar nessa intimidade, a viver esse nível. O ponto 2 dessa palavra, a palavra fala sobre que o anjo então mede mais 1000 e chama o profeta para entrar. E a palavra fala no versículo 4, fala que as águas estavam dando nos joelhos. Primeiro no tornozelo, depois nos joelhos. Quando você fala de joelho na casa de Deus, você lembra do que, irmão? Vocês estão aqui? Sim ou não? Fala sobre oração. Só vamos vencer na oração, meu irmão. Quer vencer? Quantos aqui querem vencer? E quando eu falo vencer, meu irmão, é aquele que diz a palavra do Senhor: aquele que vencer, darei a coroa da vida eterna. Ao que vencer. Tem vencedores aqui? Tem uma frase antiga que diz: muita oração. Ninguém conhece? Não, só eu. Achei que todo mundo conhecia. Muita oração, muito poder. Pouca oração e nenhuma oração, nenhum poder. Achei que é das antigas essa, meu. Os pastores antigos falavam isso. Mas é uma realidade, meu irmão. Quer ter poder? Eu quero ter poder, então ora. Uma das fases mais difíceis da minha vida, 2024, eu só venci na oração, irmão. Eu não venci com aconselhamento, sabe, é muito bom ter pessoas do nosso lado aconselhando, ajudando, cooperando. Mas quando eu chegava sozinho e ficava em casa, meu irmão, quem ia me ajudar? O Espírito Santo. O Espírito Santo estava lá, sabe? Aí eu orava, clamava, buscava tal. E aí teve uma época da minha vida que eu comecei a tomar remédio. Alguém já tomou medicamento aí? Tarja preta? Alguém já tomou? Só eu? Ali. E é terrível, porque é viciante. Só que eu cheguei tomei muito pouco mesmo, muito pouco. Mas o pouco que eu tomei, eu percebi: isso não é para mim. E eu percebi, eu tomava o medicamento, eu ficava bom durante um tempo, de repente voltava. Aí eu percebi que quando eu orava,
A oração me fazia eu caminhar mais, fazia eu ter mais desejos pelas coisas de Deus, fazia eu ter mais alegria, a ansiedade saía, a preocupação saía, as coisas do meu coração saía. Então eu comecei a fazer, então peraí, se a oração está me fazendo eu ter um prazer melhor do que o remédio, então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a orar mais. Aí eu orava de manhã, orava à tarde, orava de madrugada, orava de manhã, orava de tardezinha, orava de noite. Andava pela rua orando, oh Deus, me cura, me transforma, me liberta, alcança a minha vida, ser comigo nesse dia, Senhor, não deixa que o inimigo toque, sabe, colocava a mão na minha cabeça, repreendia, expulsava, sabe, e Deus te convida hoje, meu amado, aquilo que diz em Tiago 5,16, aleluia, a oração feita por um justo, pode muito em seus, oh glória. A oração, ela tem poder, meu amado. Ela faz o doente ser curado, o ansioso receber paz, o que está aprisionado ser liberto, o que está triste sair alegre. A oração, ela tem o poder de mudança nas nossas vidas. Tiago, se você for ler alguns manuscritos antigos, vai dizer que Tiago era conhecido como joelho de camelo, porque ele orava muito. E quando ele escreve esse texto, ele sabia muito bem o que ele estava falando sobre oração. Uma vez eu cheguei em casa, minha mãe estava orando no quarto. Ela doente com câncer terminal. E a história começa assim, que eu passava todas as manhãs tomar café com ela. E naquela manhã eu cheguei para o meu pai e para a minha irmã que estava lá e falei assim, cadê a mãe? Ela falou, está lá no quarto. Eu cheguei lá no quarto, abri a porta assim, devagarzinho. Escutei, a minha mãe estava orando, de joelho, com dor, mas orando. E o interessante é que ela não orava pelas pessoas, por ela mesma, pela cura dela. Sabe o que ela orava, irmão? Senhor, abençoa a pastora da minha igreja. Senhor, abençoa lá os irmãozinhos, abençoa os líderes. Sabe, ela estava intercedendo. Ela era diaconisa da igreja do Evangelho Quadrangular. E no enterro ela foi enterrada com uniforme, porque a Quadrangular tem um uniforme. Ela foi enterrada com o uniforme da igreja. Combati um bom combate. Encerrei a carreira. E guardei a fé. Deus não rejeita oração. Oh glória! Oração é alimento. É verdade. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sentimento. É bom demais, amados. Outra passagem que desse texto fala é que o anjo então entrou para mais profundidade, andou mais 1000, e a palavra vai dizer que a água estava então dando nos lombos, no versículo 4. Era no quadril aqui. E quadril fala um pouco de responsabilidade. Nós estamos firmes, nós estamos orando, mas muitas vezes nós não temos muita responsabilidade com as coisas de Deus. Até vamos na casa de Deus quando não temos uma outra atividade melhor para fazer. Até estamos fazendo as coisas de Deus, desde que não atrapalhe as coisas que eu gosto de fazer, sabe? Muitos estão até orando, estão buscando, estão vindo no culto, mas ainda não falta o quê? Uma responsabilidade com as coisas de Deus. E quando você atinge esse nível de responsabilidade, meu irmão, aí as coisas começam a acontecer, desatar na sua vida. Aí o Espírito Santo começa a agir de uma outra maneira, sabe? Porque ele vai colocando coisas para você fazer dentro da casa de Deus. Ele vai fazendo de você, deixando você, você para de ser apenas uma pessoa que recebe para se tornar uma pessoa que serve. Você para de ser uma pessoa que só vem para buscar, para se tornar uma pessoa que vem para abençoar. A responsabilidade faz de mim, meu irmão, um homem, uma mulher que vai começar a produzir, a gerar frutos dentro da casa de Deus. Quantos querem gerar frutos dentro da casa do Senhor?
Amados, queridos, seja uma pessoa responsável. Não deixe que as atividades, os compromissos que você tem muitas vezes, que até não é tanto compromisso, muitas vezes é um querer nosso, lá fora, venha atrapalhar você das coisas de Deus. Eu sei que tem pessoas neste lugar aqui que Deus já te chamou, Deus já falou para você o que você tem que fazer, a atitude que você tem que tomar, mas ainda assim, você ainda não assumiu essa responsabilidade. O Espírito Santo está falando para mim e para você nesta manhã. Amados, eu quero delegar algo para a tua vida nesta manhã. Eu quero colocar um ministério na sua mão. Eu quero colocar algo que você venha fazer. Talvez tem pessoas aqui que têm falado: Senhor, eu queria exercer um ministério na casa de Deus, eu queria fazer algo na casa do Senhor. Mas sabe o que Deus muitas vezes está esperando de mim e de você, meu amado? Responsabilidade. Quando o Espírito Santo enxergar a responsabilidade na tua vida, pode ter certeza que o Senhor vai te levantar como um pastor, como um missionário, como um líder, como um levita. Eu queria cantar, mas ninguém me dá oportunidade. Eu queria pregar, mas ninguém me dá oportunidade. Eu queria evangelizar, mas... Amados, primeira coisa que tem que ser gerada dentro de mim e de você: responsabilidade. Se você tiver responsabilidade, pode ter certeza que o Senhor vai colocar nas suas mãos a bênção que você está tanto procurando. Sabe? Responsabilidade. Tem gente que maratona 3, 4, 5 horas de um programa de TV, de uma Netflix, mas num culto de 2 horas já dá um comichão, já... Meu Deus, está demorando demais isso aqui, gente. Não aguento, é muita coisa. O pastor fala demais, a pastora fala demais. Esse louvor que não acaba nunca, sabe? Ainda não gerou dentro de você uma responsabilidade com as coisas santas do céu. Porque quando chegar esse nível de responsabilidade, meu irmão, você não se preocupa mais com os horários. Você não se preocupa mais com as coisas dessa terra, porque você já para de viver o tempo dessa terra. Você começa a viver o tempo do céu. Sabe? Existe o Cronos e o Kairos. O Cronos é o que nós temos, é o tempo dessa terra. Mas o Kairos é o tempo de Deus. Quando você entra no nível de responsabilidade, Deus te tira do Cronos e te leva para o Kairos. Sabe? Você já não mais se preocupa com as coisas dessa terra, porque o teu tempo agora é para Deus, é para as coisas do reino, é para as coisas do céu. Você está mais preocupado em servir a Deus, em buscar a Deus, em fazer por Deus, pela obra de Deus, pelas coisas de Deus. Você não fica mais olhando, mas se o pastor ou se a pastora, ou se o irmão ou se a irmã pegar o dinheiro da igreja e desviar. Sabe, você não fica mais com essa paranoia de pensar que as coisas que você semeia na casa de Deus é para benefício próprio. Você começa a entender o reino, você começa a pensar: não, eu sei que tudo que nós fazemos nessa terra nós vamos colher no céu. É responsabilidade ser gerado dentro da minha vida. Sabe? Vamos viver um nível de responsabilidade maior. Vamos viver um nível de firmeza, vamos viver um nível de oração, mas vamos viver um nível de responsabilidade. E o profeta então é convidado a andar mais 1000. O anjo então entra, mede mais 1000 e convida. Vem. Porque tem gente, meu irmão, que você olha para ele, é uma benção. Ele ora, ele está firme, é responsável, tudo que você dá na mão dele ele faz. E ele acha que, tá bom, eu vou na igreja, eu sirvo, eu busco, eu falo. Quando me dá oportunidade eu vou lá e prego, eu canto. Mas aqui o texto está falando para mim e para você que existe um nível maior ainda do que ser uma pessoa de oração, do que ser uma pessoa responsável e do que ser uma pessoa firme. Existe um nível, aonde a Bíblia fala aqui no versículo 5, um nível de águas profundas. É essa intimidade que Deus hoje me chama você, meu amado. Amados,
Por que eu tenho que mergulhar? Por que eu tenho que entrar mais profundo? Por que eu tenho que viver? Sabe, meu amado, porque tem gente, meu amado, que ele é uma bênção. Mas toda vez que vai falar sobre o sobrenatural de Deus, ele fala, mas eu acho que não foi bem assim. Você já viu algumas pessoas que falam que o mar, ele não se abriu? Era uma época onde a maré baixava. Você já viu, pastor? A maré baixava, ficava assim. E aí eles conseguiram passar. Ele acredita em tudo, mas quando começa a falar, mas Josué orou e o sol parou. Não, mas eu acho que não foi bem assim. Nós acreditamos até um limite. Só que quando entra no nível do sobrenatural, meu irmão, sabe o que acontece, meu amado? O nível de sobrenatural é só para as pessoas que estão mergulhadas no Espírito. Quer viver o sobrenatural? Quer ver o sobrenatural? Então começa a mergulhar no sobrenatural, na intimidade, na profundidade do relacionamento. É oração? É firmeza? É responsabilidade? Mas também é andar mergulhado no Espírito Santo. Quantos dias? Quanto tempo? Todo dia, todo momento, a todo instante. Quer vencer? Meu amado, a tempestade vai vir para todos. A luta vai vir para todos. Mas para quem está mergulhado, meu irmão, a tempestade não derruba. Os problemas não derrubam, porque você está firme, você tem responsabilidade, você ora, mas você está mergulhado no Espírito Santo de Deus, aleluia. Queridos, eu quero encerrar aqui contando um testemunho para você. Porque quando nós estamos mergulhados, meu irmão, o Senhor dá discernimento das coisas. Sabe por que muitas pessoas caem em laços, armadilhas? Porque ainda não tem o discernimento que só o Espírito Santo, para quem está mergulhado, tem. Olha para trás, você que já teve experiência de discernimento. Se não fosse o Espírito Santo na sua vida, em cada laço e armadilha você tinha entrado. Uma vez eu estava lá em Bastos. Eu fiquei como um missionário ali em Bastos um tempo. E teve uma vez que eu fui fazer um atendimento com um jovem, seus 27, 28 anos. E ele contou uma experiência, estava eu e um japonês amigo nosso. E nós estávamos ali fazendo o atendimento com ele. E ele contou uma experiência, só para quem conhece o reino do Espírito, sabe que isso acontece. Ele contou uma experiência que houve uma separação quando ele era criança. O pai dele era bruxo e a mãe estava se convertendo. Houve uma separação. O homem fez uma bruxaria para aquela criança. E numa determinada noite, olha ele contando, porque a mãe dele contou para ele. O pai fez uma feitiçaria contra ele, contra aquela criança. E numa madrugada ela acordou, ouvindo os gritos da criança no quarto. Ela corre para o quarto. Quando ela, olha só que coisa impressionante, quando ela chega no quarto, aquela criança estava levitando e saindo para fora da janela. Ele contando isso para mim, me arrepiei inteiro. O nível de sobrenatural que aquele jovem viveu. Aquela mãe gritou: o sangue de Jesus tem poder. Que ela estava começando. Ela catou a criança e colocou para dentro e começou a chorar e começou a orar ali. E aquele, passando o tempo, olha só como a legalidade. Olha o que aconteceu. Aquele jovem entrou nas drogas, na bebida, em um monte de coisa. E um dia ele se converteu, ele já estava servindo a Deus. E ele foi lá para tomar o aconselhamento. Quando começamos a orar por ele, no meio da oração, o demônio pegou ele novamente. Depois de quase, sabe, meu amado, quase 20 anos depois, o demônio estava lá escondido dentro dele, irmã. Pegou ele. Nós estávamos numa salinha em frente à igreja. A igreja ficava no fundo. A sala onde nós, era um escritório da igreja, onde nós era usado para aconselhar as pessoas. Eu comecei a orar por ele. O jovem que estava comigo começou a orar. O demônio pegou ele e ele saiu disparado, correndo. O portão aberto,
vinha vindo carros, tinha muito movimento assim. Eu percebi que ele ia correr, ele ia passar atravessado a rua. Eu gritei: o sangue de Jesus tem poder, breca ele, Jesus, para ele. Naquela hora ele deu aquela parada assim e caiu para trás. Aí foi eu e aquele menino, pegamos aquele jovem, trouxemos para dentro novamente e começamos a orar com ele ali. Foi um tempo de oração e de libertação na vida daquele homem. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, meu amado: discernimento. Um espírito demoníaco estava dentro daquele jovem há muito tempo. Você sabia que tem pessoas que você pensa que é usada por Deus e está sendo usada pelo diabo? Você sabia que tem pessoas, meu amado, que muitas vezes vai abrir a boca falando que é Deus e muitas vezes não é? Você lembra lá de Paulo, quando ele estava lá, ele estava entrando numa determinada cidade, uma profetisa, pitonisa, começa a profetizar, falar coisas dele, e ele repreende aquele espírito que estava naquela mulher de adivinhação, e o espírito maligno que estava naquela mulher sai, porque houve o que em Paulo? Discernimento. Nós só vamos ter discernimento, meu irmão, se estivermos mergulhados no Espírito Santo. O Senhor está te convidando, fica de pé, fica de pé, está te convidando hoje, porque o Espírito Santo diz em Atos 1:8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, diz o Senhor. Queridos, eu quero orar brevemente por você. Nós já vamos passar a palavra para a pastora. Levante a sua mão aos céus. Convida aí o Espírito Santo. Fala para Deus: Senhor, eu quero viver esse nível de intimidade. Eu sei que eu estou orando, Deus, eu estou firme na tua casa, eu já assumi um compromisso com as coisas de Deus, mas Senhor, eu quero mergulhar, eu quero ir mais fundo, eu quero mergulhar no Espírito Santo e viver o espiritual, o sobrenatural. Eu quero viver o que o Senhor tem de melhor para a minha vida. Senhor, eu quero abençoar e profetizar sobre cada um dos teus filhos que aqui estão. Senhor, Deus, chama, Senhor Jesus, o teu filho agora, para entrar num nível de intimidade maior, a um nível de relacionamento maior, a um nível de busca maior. Senhor, que as vidas que estão aqui comigo nesta manhã possam sair daqui diferente da maneira que entraram. Saiam daqui libertas, saiam daqui transformadas, saiam daqui, Senhor, diferente. Oh Deus, leva-nos a um nível de intimidade, relacionamento mais profundo. O Espírito Santo está te convidando hoje. Mergulha, mergulha no meu rio, mergulha na minha fonte, mergulha em mim. Aleluia. Oh glórias, oh glórias. E ali te encontro. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Você pode dar ao Senhor um aplauso ao Jesus? Aplauda Jesus bem forte, pela palavra de Deus, por esta manhã, pelo dia que o Senhor colocou nas nossas vidas, a oportunidade que Deus nos deu de estarmos na casa dele. Amém, queridos? Deus abençoe. Antes de você sentar, procure 3 pessoas, abrace essas pessoas e fala para ele e para ela: eu não estou competindo com você, irmão. Eu quero ter uma aliança com você. Eu quero ter um relacionamento com você. Olha para trás aí, olha para trás. Você conhece todo mundo aí? Todo mundo você conhece? Não, né? Vai numa pessoa que você não conhece, se apresenta para ela e fala para ela: eu quero ser uma pessoa que vai orar por você, em nome de Jesus. Você pode fazer isso? Sai do teu lugar, irmão, faz isso. Ora lá, vai lá, vai lá.
Você que é da igreja, irmão, você que é da igreja é acostumado, faz isso. Em ti confie, sobre as águas